Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 16 de julho de 2025, quarta-feira, o dia chegou. Hoje, no final do dia, eu vou encerrar um evento chamado Data Science Forum, que vai ser aqui pertinho no Shopping Frecaneca. Eu gosto bastante da infraestrutura de lá. É um lugar bastante bom para fazer evento. E eu vou fazer a palestra final, o que é uma responsa, ainda mais porque eu criei ali um título que talvez tenha gerado uma grande expectativa, eu vou ter que de alguma maneira corresponder, então, portanto, desejem-me sorte. O título que eu resolvi inventar, antes mesmo de ter muita certeza de como eu ia responder, é a pergunta de $1 bilhão. Então, eu vou lá, wish me luck, como se diz em inglês, né? Break a leg, ou qualquer outra dessas expressões que a gente acaba usando para desejar que alguma coisa aconteça bem. Então, hoje vai ser talvez um episódio um pouco mais curtinho, porque eu tenho que, de alguma maneira, ver se as ideias estão no lugar. Normalmente, eu juro, eu estava até pensando em, de uma maneira talvez um pouco ousada, fazer essa palestra sem nenhum tipo de material de suporte, sem nenhum tipo de PPT, né? Só para demonstrar que ainda existem criaturas nesse mundo que trabalham offline, que trabalham sem nenhum tipo de nada, nenhum tipo de material de suporte, sem slides, sem nada. Mas eu achei que eu não sou tão interessante assim, a ponto de todo mundo ficar olhando para minha cara por 40 minutos sem ter mais nada para prestar atenção. Então eu fiz ali um material que eu preciso só dar uma repassada antes de enviar para eles. Mas, eu não vou aqui dar um spoiler da palestra, mas o pessoal da organização concordou que eu gravasse, então eu vou provavelmente em pouquíssimo tempo estar compartilhando com vocês as maluquices que eu falei, mas em grande parte tem a ver com uma coisa que é talvez identidade, talvez a duração no tempo, talvez... não vou contar um pouco mais, mas de qualquer maneira, né, com isso na cabeça, que vocês vão depois descobrir o que é, eu acho que dá para colocar um bom eixo aqui nesse episódio, porque tem várias notícias aqui que talvez dê para, em mais ou menos, encaixar nesse fio. Vamos começar pela questão de idade, né? Quantos anos eu tenho? Eu tenho hoje 60 anos, certo? É interessante que eu estou contando a partir do quê? Do momento que eu nasci, mas curiosamente, o óvulo do qual eu fui feito tinha 20 anos. Eu demorei para aprender isso, vocês sabem que eu não fiz biológicas, eu acabei fazendo exatas quando eu estava no colégio. A minha formação em qualquer coisa ligada às ciências da vida é bastante precária. E eu não sabia, durante muito tempo, que mulheres nascem com todos os óvulos que elas vão dispor ao longo da vida. Né? Não é que nem homem que fica produzindo espermatozoide o dia inteiro. Não é? Não. A mulher nasce com um pacote de sei lá quantos óvulos, são esses que ela tem. É esses que todo santo mês ela vai ou fecundar ou menstruar, seja o que for. Então, ou seja, quando eu nasci a partir de um óvulo que já tinha 20 anos. A questão é, como é que um óvulo, o mesmo óvulo, dura tanto? Na verdade, os óvulos, em princípio, eles vão ter que durar uns 50 anos. Veja, as células do seu corpo, elas são substituídas o tempo todo. Depende da célula, claro. Se for uma célula do intestino, se for uma célula da sua pele, ela é trocada sem parar. Você está, na verdade... recolocando, repondo bilhões de células por dia, porque elas morrem, elas são trocadas o tempo todo. Não, mas algumas células do corpo, algumas do seu cérebro, por exemplo, e os óvulos também, elas são rigorosamente as mesmas e elas têm que sobreviver esse tempo todo. A questão é como é que você faz uma célula durar tanto tempo, sem perder, sei lá, sem morrer em primeiro lugar, sem degenerar em segundo lugar. E tem um artigo aqui muito interessante, os cientistas estão tentando entender, estão começando a entender. O que eles perceberam é que os óvulos, a primeira coisa que eles fazem para conseguir durar tanto é puxar o freio de mão. Ele reduz o seu metabolismo, a célula, o óvulo é uma célula.
ele reduz o seu metabolismo ao mínimo possível e, inclusive, ele reduz a sua manutenção. A manutenção de uma célula, para que ela continue sendo ela mesma, produz resíduos que acabam têm que ser eliminados, isso consome energia, né? E chega uma hora que não dá mais e você tem que trocar a célula toda, fazer outra, ela tem que dividir, mas o óvulo não pode fazer nada disso, ele tem que ficar quietinho, né? Então os cientistas estão percebendo que ele, de alguma maneira, né, o óvulo consegue puxar ali o freio de mão do tempo, do reloginho, e só que isso tem um risco, né? Se ele está, de alguma maneira, economizando na manutenção, isso pode trazer problemas. Então, óvulos mais velhos, eles podem trazer problemas. Então, os médicos que lidam com fertilidade estão percebendo que essa pode ser uma pista, inclusive, para infertilidade. De repente, uma mulher pode ter os óvulos que estão com a manutenção ali um pouco zoada, eles estão envelhecendo antes do tempo, né? Então, é até um mecanismo para perceber até que ponto a mulher é fértil ou não, até que ponto a perda de uma gravidez pode ser devida a isso. Mas eu ainda estou assimilando assim, como assim uma célula só vai durar 50 anos? E agora, né, voltando para a questão da minha idade de 60, tem um artigo muito bacana sobre envelhecimento, que é curioso porque pela primeira vez eu vejo uma confirmação científica do que parece ser realmente uma experiência gritante. Não sei se você passou por esses marcos cronológicos, mas a impressão que eu estava tendo e estou tendo até agora é que a gente envelhece aos trancos. Não é um processo contínuo, não é um processo gradual, não é um processo paulatino, é um processo, digamos, brusco, né? Aos trancos, literalmente aos trancos e barrancos. É a impressão que você tem. Quando você passa de uma certa idade, parece que virou uma chavinha, né? É a experiência que eu tive quando pela primeira vez eu tive um carro que chegou a, sei lá, 100 mil quilômetros. Acho que era 100 mil quilômetros. Não, é isso. Do carro até, sei lá, 50 mil quilômetros, ele não dava problema nenhum. Chegou nos 50 mil quilômetros, ele começou a dar problemas esquisitos. Quando começou a chegar perto de 100 mil quilômetros, realmente era, como naquela piada, problema de junta. Junta tudo e joga fora, né? Porque isso eu sei, porque afinal eu fiz um tempo de engenharia. Quando você faz, um professor manda você criar algum tipo de solução, projetar uma máquina, sobretudo em engenharia mecânica, estou pensando aqui que é mais próximo da minha experiência, né? A primeira pergunta que você faz é quanto tempo ela tem que durar, né? Você projeta máquinas para que elas durem um certo tempo, né? Então, carros são projetados para que tudo quebre ao mesmo tempo e você tenha que efetivamente comprar um carro novo, né? Isso chama obsolescência planejada. Mas, pois bem, eu tive essa impressão, sei lá, quando eu fiz 20, você não percebe nada, 20 você ainda está embriagado com você mesmo. Quando você faz 30, eu não me lembro de nenhum, mas quando eu fiz 40, você fala, oi, hello, estamos numa nova fase. Quando eu fiz 50, eu não me lembro de nenhuma transição importante. Agora que eu fiz 60, parece que alguma coisa ou algumas coisas estão acontecendo, né, que são inéditas. E o que a ciência está comprovando, do ponto de vista estatístico, são estudos que envolvem milhares de pessoas, eu vou dar o link aqui para a reportagem, é que tudo indica, e não é uma pesquisa só, são várias pesquisas que estão convergindo, é que o corpo humano, em ciclos de mais ou menos 20 anos, ele praticamente muda de fase, ele vira uma chavinha, né? Você tem processos que se desencadeiam mais ou menos ao mesmo tempo, a cada 20 anos, o que mais ou menos coincide com a minha experiência corporal, biológica, até agora, né? Não sei se vocês passaram por alguma coisa parecida. Então, é muito interessante, ninguém entendeu muito bem por quê. Veja, quando você tem sistemas complexos normalmente passam por transições que são chamadas mudanças de fase, né? As coisas flutuam em torno de um certo valor, até que uma hora, né, simplesmente é uma coisa que é completamente diferente do que era antes.
Vamos pensar, por exemplo, água. Você pode esfriar a água, ela vai ficando fria. Só que num belo momento, ela vira gelo. Essa é uma mudança de fase. Né? O gelo não tem nada a ver com a água. Né? Ao mesmo tempo, você esquenta a água, ela vai esquentando alegremente, até que uma hora ela ferve e vira vapor. O vapor também não tinha nada a ver com a água. Então, talvez seja uma questão da complexidade do organismo, mas eles ainda não entenderam. Mas o que está ficando claro, os dados parecem ser bastante expressivos, é que sim, existem sim. Então, lamento, não tem nada que a gente possa fazer muito a respeito, né? Exceto como aquele lema do radinho, né? Faça menos merda, exceto a gente se preservar, a gente de alguma maneira, né, não colaborar com a entropia do universo, né, a gente se poupar, mas aparentemente é um fato da vida. E durma-se com um barulho desse. Aliás, tem até um artigo bastante interessante hoje na newsletter da FAPESP, uma pesquisa para quem estiver preocupado aí com uma velhice um pouco mais saudável, é que se tem alguma coisa que pode aumentar o seu risco de morrer logo depois dos 50, é você ter barriga e não ter músculos, você estar barrigudinho e você estar sem massa muscular nenhuma. Eu sei que eu estou falando isso em termos bastante leigos, mas é proposital, porque não estou falando nada muito científico aqui, muito técnico, mas é que normalmente para os geriatras terem uma ideia de qual é o risco de um idoso, bater com as 10, ter algum tipo de problema maior, eles têm que fazer uma batelada de exames diferentes, densitometria, isso e aquilo, mas o que os médicos estão percebendo é que basta bater o olho e olhar. Se o cara tiver zero massa muscular e uma barriga de bola de basquete, isso não é bom. Isso definitivamente não é bom. Isso facilita imensamente o diagnóstico ou o tratamento, sobretudo em lugares que não têm acesso a 50 exames do laboratório Fleury, né, diagnósticos de imagem computadorizada. Não, o cara bate o olho e fala, meu amigo, com uma barriga dessa, com esses gambitinhos, você não vai muito longe. Então já é um sinal de que isso pode, entre outras coisas, porque se tem alguma coisa que põe em risco, né, a longevidade de um idoso, é queda. Né, quedas precipitam uma série de acontecimentos. Não sei, espero que você não tenha tido nenhuma história familiar. Na minha família, recentemente, inclusive, eu perdi uma tia que foi encontrada já morta porque caiu no banheiro, né? Idosos caem, não é? Fica aquela história, quebrou porque caiu porque quebrou, mas, de novo, então fica aqui, é só um pequeno toque para a gente manter aí a nossa cinturinha e também preservar um pouco mais da sua massa muscular, apesar dessa coisa inevitável, cíclica a cada 20 anos, que empurra a gente ladeira abaixo. E tem mais algumas coisinhas que eu queria comentar com vocês. Uma delas é que, quando eu estava comentando ontem sobre o antissemitismo que começa a tomar forma, né, no século XII na Europa, eu acabei não comentando algo que acho que já tinha transparecido em algum episódio anterior, quando a gente falou de Lutero, né, ouvindo ali The Rest is History. Mas uma coisa que realmente me assusta um pouco é que Lutero né, reforma, contra-reforma, protestantismo, ok, tudo bem, não é? Mas a questão é que o Lutero parece o Trump, né? Lutero era um cara que era extremamente agressivo com quem ele não gostava, ele gostava de baixo calão, ele gostava de metáforas ou analogias bastante escatológicas, uma certa fixação com excrementos, uma fixação na questão do diabo, mas tinha um legado aí do Lutero que eu esqueci de mencionar, que Lutero, a partir de um certo ponto, se torna um antissemita bastante tóxico, né? Ele escreve, inclusive, um livro sobre os judeus que realmente o mundo teria sido melhor se ele não tivesse feito essa besteira. Né? O perigo dessas narrativas, vocês lembram, eu comentei ontem com vocês, né? Um livro fictício que um cara inventou sobre uma conspiração judaica, isso vai se multiplicando, né? O Lutero também escreve um livro que os nazistas vão instrumentalizar, os nazistas vão pegar Lutero e falar, tá vendo, Lutero está dando base aqui para essa perseguição, para o nosso genocídio. Então, é bom a gente lembrar isso, porque ontem eu acabei vendo um trecho de uma conversa do Yuval Harari, que ele fala uma coisa muito interessante, e tem a ver, inclusive, com inteligência artificial, tem a ver com um monte de coisa. Né? Ele falou, qualquer
princípio, se você levar até as últimas consequências, o que o século XX ensinou para a gente é que isso termina em dezenas de milhões de mortos. Então, se você tem uma narrativa qualquer de pureza racial, isso vai acabar em dezenas de milhões de mortos. Se você tem uma narrativa de pureza de fé, isso vai acabar em dezenas de milhões de mortos. Se você tem uma pureza, seja do que for, quando você pega algum princípio, não, agora temos aqui um princípio de racionalidade em que a gente vai pensando num futuro, seja lá o que for, a gente vai entregar tudo para o ChatGPT, porque isso, na verdade, no futuro vai ser melhor. A hora que você leva qualquer coisa às últimas consequências são dezenas de milhões de mortes. Isso é bastante preocupante, porque a gente está olhando à nossa volta, né, um crescimento cada vez mais inexplicável, né, do obscurantismo. O Trump está deliberado, não só ele, né, todos os seus seguidores, e não são poucos, ele foi eleito legitimamente, um ataque contínuo a qualquer coisa que tenha cheiro de ciência, ou que tenha cheiro de diversidade, que tenha cheiro de democracia. Então tem aqui, eu vou resgatar aqui, que aí para mim é uma coisa bastante cara, porque afinal o meu diploma na ECA é de rádio e televisão, eu sou um radialista, pelo menos está isso que está no diploma, todo mundo que trabalha em qualquer meio de comunicação e não é um jornalista é chamado de radialista, porque naquela época, antes do digital, as coisas eram transmitidas por ondas de rádio, só por causa disso, não é? Mas nessa minha formação de radialista, eu acabei criando um especial carinho por algumas histórias do mundo do rádio, né? E tem uma iniciativa que surge no meio da Segunda Guerra Mundial, que foi a Voz da América. A Voz da América era um canal de rádio, né, que era transmitido em várias frequências, as mais populares possíveis, transmitidos diretamente para países que estavam, sei lá, sendo atacados pela Alemanha, transmitidos para a própria Alemanha, transmitido na própria língua daqueles países. Então eles começaram a criar transmissões radiofônicas, que chamava Voz da América, falou, olha, a gente está aqui falando coisas sobre a democracia, a gente está falando coisas aqui sobre a transparência, sobre a liberdade, sobre a verdade, né? E aí eles começaram isso modestamente, e isso acabou crescendo. Durante a Segunda Guerra, eles foram expandindo o número de idiomas em que eles transmitiam isso, chegou acho que tem mais de 40 idiomas sendo falados, e tinha um pouco de tudo. Tinha, obviamente, propaganda, né? Obviamente, propaganda dos aliados, mas tinha, por que não, jazz. Veja, é uma coisa que a gente já comentou aqui no Radinho, né? Chegou um momento em que a própria CIA dos Estados Unidos, a agência de inteligência, percebeu que a melhor maneira de você valorizar aquilo que a democracia representa era a liberdade artística. Então, se alguns artistas como Pollock, sei lá, vários artistas, o expressionismo americano, né, ele foi turbinado pela CIA. A CIA ficava esfregando na cara, olha, se você é um comunista, você nunca vai ter isso aqui, porque a arte na União Soviética é uma arte engajada. É uma arte que responde sei lá, as diretrizes do partido, do Stalin, ou seja, o que for. Veja, aqui na América a gente tem esse cara espalhando tinta, parece um orgasmo colorido para tudo quanto é lado, e é super legal. Então, veja, mesmo a arte foi usada, não só a arte visual, mas o próprio jazz, o jazz era uma expressão de uma minoria oprimida, né? O jazz é essencialmente livre, então Voz da América serviu não só para propaganda dos aliados ou para tentar desestabilizar um pouco os regimes totalitários, mas acabou servindo também para dar um respiro de liberdade, e isso continuava até o Trump. O Trump está puxando o plug, ele está simplesmente sabotando a Voz da América, dizendo que ninguém precisa mais disso, o que é uma absoluta pena, né? Porque, vejam, eu não sou um fã incondicional da América, lógico que não, né? Mas algumas coisas só foram possíveis nos Estados Unidos, seja a calça jeans, ou seja o rock and roll, ou seja o jazz, né? Nenhum outro país conseguiu, né, dar espaço para que algumas minorias, ou que alguns comportamentos, ou que algumas iniciativas
tivesse a projeção que teve, né, com todas as contradições que a América tem, com todas as contradições que o capitalismo tem, com todas as contradições que o racismo americano tem. Veja, sem isso, né, você consegue imaginar o mundo sem o rock and roll, o mundo sem o jazz, o mundo sem o blues, né, o mundo sem, nem que seja Hollywood, que seja, não é? Mas, por mais que eu também não seja um grande fã, eu estou fazendo essa longa digressão aqui, simplesmente porque a Voz da América vai escalar. A Voz da América vai escalar. Eu vou comentar também aqui um outro artigo que é um pouco perturbador, que é sobre, a gente está comemorando, ou celebrando, relembrando 100 anos de um julgamento histórico nos Estados Unidos, que acho que ficou conhecido como julgamento dos macacos. Na verdade, nos Estados Unidos, alguns estados estavam tentando proibir o ensino da evolução darwinista, né? Então, uma organização ativista falou, olha, gente, se algum professor aí se sentiu ameaçado por essa legislação ridícula e vocês quiserem processar o Estado, a gente banca. Né? Então, a gente banca a defesa. E isso aconteceu em 1925, né, um julgamento que teve bastante notoriedade, porque isso foi bancado justamente como uma maneira de resistência da sociedade civil. Mas 100 anos depois, você nos Estados Unidos, 1/3 praticamente da população americana ainda acha que é inadmissível você insinuar que o mundo não foi feito em uma semana, que o mundo não foi feito por alguém que, sei lá, parou de trabalhar no sábado, ou que você não descende de espécies anteriores, né? Então, 1/3, se você encontrar 3 americanos, um deles, pelo menos, vai ser completamente refratário à noção de evolução, que eu acho que é já que a gente está falando em liberdade aqui, é uma das ideias, uma das descobertas mais libertadoras, né, que realmente ajuda a entender tanta coisa, ajuda a reconhecer a beleza do mundo, ajuda a apontar o caminho, né, mas infelizmente a gente está, curiosamente, falando em ciclos aqui, né, em ciclos de envelhecimento, parece que a humanidade começou a ficar subitamente senil, né? Mas, bom, em suma, agora a gente vai encerrar esse episódio um pouquinho mais cedo. Eu tenho que finalizar ali mais ou menos a minha apresentação, ver se o que eu tenho para dizer faz sentido para mim mesmo, tá? E eu quero compartilhar isso com vocês assim que possível. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, desejem-me sorte, um grande abraço e até amanhã.